A prática de irregularidades no meio ambiente de trabalho, que resultam em ações na Justiça do Trabalho, tem sido identificada em alguns segmentos no mercado de trabalho financeiro. As instituições bancárias têm sofrido importantes condenações pela Justiça em razão da prática de tais procedimentos no dia a dia. Quem está conosco para falar sobre o assunto é o procurador Fábio Romero, aqui do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte. Procurador, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Satisfação é nossa, obrigado ao programa Justiça e Trabalho, obrigado a Manassés. Realmente, essa prática de irregularidades trabalhistas no setor bancário tem se verificado com uma frequência muito grande. E o Ministério Público do Trabalho está atento para essas irregularidades. Bom, numa visão mais crítica, digamos assim, doutor Fábio, como é que o MPT observa essa dinâmica do segmento bancário no Rio Grande do Norte? Como é que se tem observado e se acompanhado de perto essa questão do mercado de trabalho no ambiente do setor bancário? No caso do setor bancário em específico, nós temos uma parceria muito grande com o Sindicato dos Bancários. Então, o Sindicato dos Bancários faz denúncias e essas denúncias são geralmente procedentes. Tem feito denúncias, no meu caso específico, houve denúncias contra o Itaú e contra o Bradesco. E ambas essas denúncias foram procedentes, resultaram em inquéritos civis, ações civis públicas que foram julgadas procedentes. Quando o sindicato, quando ocorre do sindicato denunciar ao Ministério Público do Trabalho essas, digamos assim, essas práticas que são até recorrentes, né? Como é que o MPT tem agido nessas situações? Bom, diante de uma denúncia, a gente verifica inicialmente se essa denúncia tem um mínimo de procedência. Havendo esse mínimo de procedência pela descrição, se realmente são direitos coletivos, se não são individuais, porque o Ministério Público ele tem a competência dele é para ações coletivas. Então, nas questões mais individuais, o Ministério Público não tem legitimidade para atuar. Então, sendo mesmo uma denúncia de âmbito coletivo, a gente instaura o inquérito civil. O inquérito civil nada mais é do que um procedimento administrativo onde se investiga uma determinada empresa, ou mais de uma, se for o caso, para verificar se aquelas denúncias, aqueles fatos imputados contra as empresas são verdadeiros. Então, tem diversos mecanismos. O Ministério Público pode ouvir testemunhas, pode requisitar documentos, para requisitar fiscalizações. Então, os mecanismos são vários nesse processo de investigação. Quando é identificado, quando essa irregularidade de procedimentos, digamos assim, o Ministério Público apresenta, então, à Justiça, né, propõe a ação civil pública. Bem, a gente faz esse inquérito civil, como foi dito, essa investigação. Ao final, se concluirmos que há mesmo essas irregularidades, se chama inicialmente a empresa para tentar uma composição extrajudicial. Essa composição, ela geralmente é feita por meio do instrumento legal chamado termo de ajuste de conduta. Então, se a empresa quiser fazer um acordo extrajudicial, ela assina esse termo de ajuste de conduta e o processo não é levado à justiça. Mas, de antemão, nós sabemos que os bancos, que são geralmente estão entre as maiores empresas do país, dificilmente assinam esses termos, até porque esses termos, de certa forma, implicam um reconhecimento das irregularidades pelos bancos e eles não querem, até porque nesse setor financeiro é muito importante para a imagem que eles não reconheçam essas irregularidades, embora existam. Mesmo quando esses termos de ajuste de conduta são assinados, eles ainda descumprem por algumas razões? Olha, vou ter que falar aqui por outras empresas, porque do setor bancário não houve ainda, pelo menos não com este procurador, a assinatura de termo de ajuste de conduta. Normalmente, firmado o termo de ajuste de conduta, as empresas, vamos dizer aí, 70%, 80% delas cumprem. Uns outros 20% não cumprem, e aí, quando descumprem um TAC, o processo é levado adiante, é feita a investigação para verificar se realmente o descumprimento do TAC existe, e se existir, é ajuizada a ação de execução, uma ação bem mais célere e que dispensa o processo de conhecimento. Bem, doutor Fábio, quais são os procedimentos adotados nas empresas, digamos, que são considerados abusivos, né, e que são frequentemente os mais identificados? Bem, no setor bancário, sem dúvida nenhuma, é a questão da exigência de metas muito intensas, aumento dessas metas, de um ano para outro, por exemplo, se duplica essa meta, sem que tenha nenhum amparo no mercado. Ao contrário, às vezes o mercado está em recessão e mesmo assim se exige o aumento da meta. Exige, por exemplo, também
excesso de jornada, não concessão dos intervalos intra-jornada. Também existe, por exemplo, no caso do Bradesco em específico, houve a exigência que os bancários fizessem cursos trainee, e esses cursos trainee ocupavam boa parte da jornada, sendo que essa jornada não era computada, era uma jornada que era feita em casa, e as horas extras não eram pagas. E também assédio moral, a exigência da meta sendo feita de uma forma muito abusiva, constrangedora, uma verdadeira competição, comparação entre trabalhadores, situações bastante constrangedoras e, com certeza, lesivas à saúde, principalmente psicológica dos bancários. Isso ocorre, está sendo identificado com muita frequência, doutor Fábio? Como eu lhe disse, tive 2 denúncias do setor bancário, Bradesco e Itaú. Os 2 casos foram identificados. Não sei lhe falar de outros bancos, acredito, até porque é o setor bancário como funciona, né? Funciona com a redução do quadro de trabalhadores. Isso tem ocorrido desde que se instituiu o neoliberalismo no país. Então, houve uma redução do quadro de funcionários e uma tentativa de aumento dos lucros. E os lucros aumentaram, como é conhecido por todos. Quase todas as empresas do setor bancário aumentaram seus lucros, mas, em contrapartida, não houve aumento dos funcionários, houve diminuição. Então, num quadro como esse, em que há aumento das exigências de trabalho e diminuição das pessoas que têm de fazer esse trabalho, é claro que há sobrecarga dos que remanescem. E aí as metas a serem atingidas também restam prejudicadas, né? Muitas vezes não são conseguidas atingir, né? Mas, com muito esforço, os bancários conseguem mais das vezes atingi-las. Mas aí o banco aumenta e gera uma situação que o trabalhador tem que, mesmo fora da sua jornada, buscar cliente, ligar para clientes, à noite, final de semana, para tentar vender os produtos dos bancos. E às vezes até constranger os clientes com aquelas vendas casadas. O cliente procura o banco para comprar um determinado produto e acaba tendo que levar outro, porque o funcionário meio que constrange o cliente a isso. Muito bem, nós vamos só precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós retornamos com o Justiça e Trabalho.